um vídeo sobre o lobo temporal. Estou fazendo uns vídeos sobre os lobos que tem aqui no cérebro, como ele é organizadíssimo, né? E eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu li, que eu assisti no Instagram, tal. Eu tenho algumas redes sociais, mas não uso todas elas, né? Mas eu li sobre é, como o nosso mundo está hoje. O que está acontecendo com o pessoal? O que está acontecendo aqui no cérebro e aqui no coração, na alma? O que está acontecendo com a educação? Tanto dentro de casa quanto na escola. O que está acontecendo, gente? Que as pessoas estão se agredindo verbalmente, que as pessoas às vezes estão falando coisas que machucam tanto as outras. E assim, eu ouvi uma mulher falando hoje algo que me chamou extremamente a atenção. E lembrou uma situação que eu vi bem de perto acontecer. Que numa escola, em determinado lugar. Não, não. É. Tem duas situações. Vamos lá. Vamos lá da praia. Uma menina piquirruxa, novinha, encontrou uma menininha na praia e foram brincar. Fazer um castelinho de areia. E de repente, a pequenininha, a menorzinha, que é a menor, tudo pequenininha, mas tinha uma bem piquirruxa. Foi no castelinho, olhou pro castelinho com raiva e pá! Destruiu o castelinho e olhou pra cara da que tinha feito o castelo. E quando chegou perto das mães, quando tava lá todo mundo, né? Porque ficou um clima meio estranho, né? Sabe como é que é a criança? A criança fala, né? Umas não falam tanto, mas demonstra que não tá feliz, tá triste. E essa que destruiu o castelinho falou assim: poxa, que pena, não é? Veio a água e destruiu o seu castelinho. Famílias, observem o comportamento dos seus filhos. Eu digo isso para mim também. A gente tem que observar o comportamento dos nossos filhos. Não passe a mão na cabeça, conversa. Chama para conversar. Se for preciso, fale com firmeza. Se for preciso, e eu diria que é sempre muito válido levar o seu filho à praia para passear, para lá, num psicólogo para dar um bate-papo. Já viu um psicólogo para criança? Que coisa maravilhosa! Tem casinha, tem negócio para desenhar, tem brinquedos e ali eles se expressam e a gente percebe tanta coisa e ajuda aquela criança a. E se for alguma questão de amigos, de convivência de amigos, que não tá legal para aquela criança que amava ir para a escola já tomou horror, não quer ir, de repente. Aquela criança que adorava pro condomínio tomou horror, não quer ir, de repente. Fique esperto. Tem alguma coisa. Tem que estar esperto se é o nosso filho ou se é o filho de alguém. E o que precisa fazer? Ah, e agora? Vamos brigar? Não. Chamem as famílias. Vamos conversar. Não tem conversa, Valéria. É impossível conversar. Ok. Se é impossível conversar, é na escola? Chama coordenação. Peça uma reunião. É no condomínio? Durante a reunião do condomínio, vamos falar sobre regras. Existem regras para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Olha, está acontecendo se houver esse tipo de abuso, porque hoje em dia muita coisa se responde processo, né? Então, assim, que não seja preciso isso, gente, é tão fácil só conversar. Se não der, existem regras no condomínio. Se filhos de fulano, a idade que for, não estiver cumprindo, não é que seja tipo, ai, Valéria, é como se fosse um exército, um colégio interno. Não, não é isso. Limite, gente. Nós não somos eternos. A vida não é mamãe, nem papai. Portanto, se a gente não ensinar o nosso filho a saber viver em sociedade de forma respeitosa e ser respeitado também, ele também tem que ser respeitado, nosso filho. E nosso filho também tem que respeitar. Se isso acontecer, se isso não acontecer, agora com a gente aqui para ajustar as coisas, ajudar.
Imagina quando a gente não tiver. Pensa nisso. Porque as pessoas não vão ter a paciência. Talvez alguns pais já até perderam. Imagina quem não tem convívio, convivência, vínculo afetivo sanguíneo. É muito grave isso. Vamos tentar melhorar esse mundo. Vamos. Bora dar a mão. Vamos tentar se ajudar. Tá muito difícil aqui em casa. Meu filho tá assim, assim, assim. Procura ajuda. Procura ajuda. Não fique sofrendo, se culpando. Procure ajuda. Essa galera pode ser muito feliz ainda. Essa geração ainda pode ser muito feliz. Não sendo só massacrada e nem sendo só tá tudo bem, não, 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 tá tudo bem. O homem, às vezes a pessoa tá desse tamanho já. Mamãe, papai, mamãe, papai. E você tá, tudo bem, filhinha, tudo bem, filhinho. E aí sobra pra gente até, né? A verdade é essa. A gente fazendo, acontece, imagina quando a gente não faz nada. Então fica só uma dica e eu espero que seja bem entendido, porque a intenção é a melhor, porque serve para mim também. Tudo que eu falo aqui serve para mim, ok? Então eu, sempre que eu puder, eu venho aqui e vou me esforçar muito para fazer os meus outros vídeos sobre o cérebro. Olha que coisa mais linda. E vou. Minha filha desenha muito bem, já pedi, a gente vai fazer um cérebro grande. Então, eu já fiz isso uma vez, quando, na época, uma das minhas. Eu lembro que eu estava fazendo um estágio, eu fiz um cérebro grande, e aí cada parte, cada lobo tinha uma cor, e a gente botou todo papelzinho, sabe, pequenininho, cada coisa explicando como funcionava. Maravilhoso. Então tem vários cursos, uns são paga-se pouco, outros são gratuitos e bons. Tem muita coisa boa. Você não tem como. Eu não consigo, não tenho como. Tem os de graça também e não são ruins. Eu mesmo já fiz diversos pela PUC, tem alguns que não. Alguns tem que procurar. Não pagam pelo Instituto Ayrton Senna, pelo Bradesco, tem Rema Educação, RHEMA. Ninguém me patrocina, eu tô falando porque é bom. É bom, vale a pena, é confiável. E, enfim, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E olha para quem está do teu lado. Tem muita gente passando por muita coisa, muito cansaço físico, mental, emocional, e às vezes não tem onde recostar o ombro. E fica tudo muito cansativo quando acontece isso, né? Então, vamos tentar ajudar a gente e ajudar o próximo. Acho que a gente está aqui nessa terra não é à toa. É com alguma função, e a função é ser útil para os outros e para a gente, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês. Ótimo final de semana.